Olá, meus irmãos, boa noite. Que prazer estar com vocês aqui. Mais uma terça-feira e estamos aqui junto para fazer o nosso Evangelho no Lar. Hoje teremos um assunto que eu confesso para mim foi uma grande surpresa. Foi indicação da espiritualidade que trouxesse esse tema hoje para vocês, sobre os ajoguns, quiumbas e eguns. O que são, o que fazem essas entidades, como trabalham no mundo extrafísico, como interferem na nossa vida e como conseguem permissão, né? Se através de nós ou se é liberado pelos nossos mentores, para que eles atuem na nossa vida, no nosso campo energético, interferindo e mudando a nossa trajetória aqui. O porquê que eles estão aqui conosco. Bom, antes de mais nada, vou pedir a todos vocês, coloquem aí a garrafinha de água do lado, né? Escreve o nome das pessoas que precisam de oração, coloquem nos comentários, envie para nós, porque a gente tem um grupo de oração e vamos colocar o nome dessas pessoas para receber também essa energia do bem. E mesmo que você não assista essa live agora, você recebe a mesma energia. O vídeo pode ficar longo hoje, porque tem muita informação, mas no YouTube, tá? @Janieire Oficial, tudo junto, vocês encontram lá o meu canal no YouTube e vão receber esse vídeo completo, porque no Instagram sempre é cortado pela metade. Bom, vamos lá. Eu vou pedir a vocês que fechem os olhos, relaxem, para fazermos uma oração, pedir que a espiritualidade de luz ancore, neste momento, a casa de vocês, a sua família, onde você estiver, onde você for assistir essa mensagem. É importante que fique ancorado desde já. Querido Deus, amado Pai, peço a Tua misericórdia, envie os nossos guias, mentores, anjos e coloque proteção em todos os lares de todas as pessoas que receberem esta mensagem de luz. Nos ajude a entender, compreender e ter clareza, olhos abertos para essa mensagem que é muito diferente para muitas pessoas. Alguns já conhecem, mas precisamos ainda nos atentar dos perigos que enfrentamos no mundo extrafísico e que os nossos olhos físicos e ouvidos não conseguem assimilar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Amém. Bom, meus irmãos, antes de iniciar, eu pedi para a espiritualidade intuir 3 cartas para vocês. Foi escolhido 3 cartas. A 1, 2 e a 3. Já escolhem aí, antes que eu inicie a mensagem, tá? Faça a sua escolha, seja justo com você mesmo, e eu espero que a mensagem no final faça sentido enorme para você na sua vida. E eu acho que vai fazer grande diferença. As 3 cartas são muito fortes, então seja justo. Eu escolhi a número 1. Eu escolhi a 2 e assim por diante, tá, gente? Vamos ser sinceros. Ok, vamos começar falando sobre os ajoguns. Acredito que a maioria das pessoas que acompanham o nosso canal nunca ouviram falar, né, sobre esta palavra.
Eu estudei bastante o dia todo. O que eu vou fazer aqui? Fazer uma breve mensagem para vocês, tá? É tudo muito rápido. Eu vou dar pinceladas importantes que vocês precisam saber. Pinceladas. Ah, Jane, você não falou de tal coisa. Eu não vou conseguir falar sobre tudo. Precisa de um vídeo de mais ou menos 1 hora para falar sobre o assunto de hoje, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Falando primeiramente sobre os Ajoguns, eles são entidades espirituais, forças cósmicas na cosmologia Iorubá, associadas a forças negativas e destrutivas. Eu já vou explicar como é que elas funcionam. Elas atuam como agentes de adversidade na vida dos seres humanos. O termo Ajogun pode ser traduzido como guerreiros, inimigos espirituais, e eles são conhecidos por trazer infortúnio, dificuldade, doenças e obstáculos ao progresso e ao bem-estar das pessoas. Essas entidades, os Ajoguns, são geralmente vistos como opostos, tá? Opostos a tudo que a humanidade precisa criar. Vou dar um exemplo. Os orixás, eles trabalham para trazer harmonia, né? Beleza na nossa vida, nos dão direcionamento, força. Os Ajoguns são energias que são usadas para fazer a humanidade impulsionar na marra. Vou dar um exemplo. Vamos supor, um empresário monta uma empresa, tá? Coloca lá os funcionários, está tudo indo muito bem, e de repente ele começa a roubar os direitos dos funcionários. Os Ajoguns entram em ação. É como se fosse energias que entram no momento em que você abre porta através da sua negatividade, a má conduta. Aí essa empresa começa a ter muitas dívidas e vai definhando e vai indo tudo por água abaixo e é obrigado a fechar. Num relacionamento, né? Vamos supor, já vimos vários casos desse nos tratamentos. A esposa chega, coitada, pedindo ajuda, a família está sempre com problema, os filhos sempre doentes e ela também com as doenças aí, né, difíceis, femininas, e nada melhora, mas o marido é uma pessoa boa, não trai ela, está sempre em casa e tal. Fomos descobrir, o esposo era viciado em sexo, em pornografia. Ele não saía de casa, mas procurava dentro de casa. Os Ajoguns fizeram uma bagunça, porque esse pai abriu portas. Quando você tem diabetes, não trata o corpo, não faz dieta, você abre porta para os Ajoguns. Eles aumentam a doença. Vocês conseguem entender? A função dos Ajoguns é forçar a humanidade a melhorar. Quando você abre portas na negatividade, em más pensamentos, tá? Você tem uma amizade, mas está sempre querendo o que o amigo tem, a casa, o carro, a mulher dele é melhor que a minha. Você abriu porta para o Ajogum. Você vai sofrer alguma infração de alguma forma. Muitas vezes não são obsessores. É a nossa conduta errada
que traz essa energia para te dizer assim: olha, começa a agir corretamente, tá? Muitas pessoas ficam com muita dificuldade de resolver certas questões na vida porque elas possuem más pensamentos, não só com os outros, mas com elas, pensamentos destrutivos. E essas condutas atraem os ajoguns. Ajoguns são vários caminhos negativos: inveja, raiva, ódio, morte, doença, tudo que vocês possam. Gente, tem em torno aí de uns 38 ajoguns, tá? São caminhos difíceis, são energias que você mesmo abre esse espaço. E aí, meus queridos, para retirar essa energia dos ajoguns no seu campo, na sua casa, você precisa de muito trabalho espiritual. Apometrias, banhos e muitas outras coisas mais. Dá trabalho para tirar a energia dos ajoguns na vida do ser humano. Então, a mensagem que eles vêm trazer para você é: se o seu trabalho está travando, se o seu relacionamento não está dando certo, tudo que você começa para pela metade, tem algo que você não está corrigindo na sua vida. Tem uma conduta errada aí que você esconde de todo mundo e está na hora de mexer nisso. Porque nós estamos aqui. Nós não vamos facilitar a sua vida até você aprender. Entende? É dessa forma que eles trabalham. Bom, agora falando sobre quiumbas. Quiumbas são espíritos maléficos, tá? Muitos já foram encarnados e entraram num processo, morreram no ódio, na raiva, na inveja, na ganância, no materialismo doentio, no ciúme louco, tá? São pessoas que desencarnaram e não seguiram seu caminho na luz porque ficaram ali naquela vibração negativa. Muitos outros espíritos já vivem há muito tempo nos umbrais, resgatando espíritos que morrem nessa frequência. Muitos quiumbas vão buscar esses espíritos nos hospitais, nos acidentes, pessoas que vibram na mesma frequência que eles. E esses quiumbas acabam escravizando os espíritos que recém desencarnaram e fazem eles trabalhar para eles. Como é que eles funcionam na vida do ser humano? Vamos supor, um moço que morre de ciúme da namorada. Aí ele liga para a namorada, o quiumba já sabe disso. Ele faz a namorada não atender o telefone. Aí ela está trabalhando, está fazendo alguma coisa, não deu para responder. Já começa a colocar um monte de ideia negativa na cabeça desse rapaz. A moça demorou para chegar em casa, teve trânsito, isso, aquilo, outro. E eles sempre manipulam as situações para a pessoa acreditar realmente que está havendo uma traição. E aí vocês não têm noção. Eles fazem da vida dessa pessoa que deu esse espaço do ciúme um inferno. Eles trabalham, manipulam toda uma família, geram confusões dentro da empresa, confusões dentro de casa. Eles adoecem a família inteira. Tudo para escravizar o ser humano em vida ou mesmo quando ele desencarna. Por quê? Porque quando você vibra no ódio, eles sugam a sua energia. E o trabalho deles é fazer isso. Esses são os quiumbas. Eu estou fazendo uma pincelada aqui para vocês, tá?
Mas, por favor, estudem separadamente o significado de cada um. Não fiquem misturando que tudo que acontece na sua vida é por causa de obsessor, ou é por causa de implante, ou é por causa de chip. Eles usam, manipulam tudo dessa forma, tá? Os quiumbas trabalham para os magos negros. E assim, eles são extremamente organizados. Nós já falamos sobre isso na semana passada, né? Mas vocês precisam entender o que eu faço na minha vida, no meu dia a dia, que eu abro portas. É o meu pensamento. Quando você não está conectado com os seus orixás, com o seu eu superior, quando não está fortalecido a proteção da sua cabeça, do seu anjo de guarda, como cada um entende, eu estou falando várias vertentes, mas é o mesmo significado. Se você não está alinhado com a sua espiritualidade, essas entidades pegam você com muita facilidade e destroem tudo o que você tem se você deixar. Tem situações que chega a óbito, tá? Porque a pessoa entra na frequência daquele pensamento ruim e não sai daquilo. Deixa os quiumbas, os ajoguns alimentarem a negatividade que existe dentro de cada um. Nós possuímos o lado positivo e o lado negativo. Precisamos viver em equilíbrio, sempre. Então, olhe com calma o que está chegando no seu mental. Que tipo de informação você está recebendo? Outro detalhe, as pessoas que trabalham com a espiritualidade, isso é muito importante. Os quiumbas adoram fingir que são guias espirituais, principalmente Exus, principalmente pombagiras, tá? Que são mais assim, assertivos na forma de falar. Só que Exu e pombagira de verdade não ofende ninguém. A espiritualidade, tanto da direita quanto da esquerda, eles são extremamente respeitosos. Eles podem chamar a sua atenção, mas de uma forma amorosa, persistente, enfáticos, mas com amorosidade. Eles nunca vão ofender ninguém, muito menos rebaixar alguém. Quando um Exu, quando um caboclo, quando um preto velho fala uma bobagem, diminuindo a sua imagem, te deixando envergonhado na frente de qualquer outra pessoa, não é espírito da luz, é um quiumba, fingindo ser o seu mentor. Sempre que chegar uma entidade próximo de você e pedir coisas, tá? Coisas mirabolantes, tome cuidado. Essa entidade não é Exu, não é pombagira, não são mentores. São quiumbas. Eles sempre vão usar uma linguagem chula, palavrões em excesso, tá? Falar grosso demais em momentos que não há necessidade. E na forma de chamar atenção vão rebaixar a pessoa. Esses são quiumbas. Eles se fingem de criança desencarnada. Ai, que a mamãe perdeu o filhinho, aí ele vai lá incomodar a mãe, fingir que o filho está sofrendo. A mãe, coitada, não tem conhecimento como é que é feito o resgate das crianças, ela vai entrar em desespero, tá? Eles adoram fingir que são alguém da família. Tudo isso a gente consegue ver nos atendimentos da apometria. Muitos espíritos que se aproximam dizendo que é uma coisa, não é nada daquilo. São obsessores, são quiumbas se passando por alguém da família.
Muitas vezes algumas pessoas vêm contando, ai Jane, a minha mãe está sofrendo no umbral, tá isso, aquilo, outro. A gente vai ver, a mãe foi recolhida, a mãe está sendo tratada, já está até trabalhando, e a pessoa sonhando que a mãe está no umbral, que está toda rasgada, que já não tem nem mais pé. Eles fazem horrores. Eles fazem horrores. Então é por isso que vocês precisam estudar e conhecer. Os eguns, meus irmãos, são todo e qualquer espírito que já teve encarnado aqui e que desencarnou. Então, é o meu pai, meu irmão, qualquer pessoa que desencarnou, que é da minha família, um caboclo, um preto velho, qualquer espírito desencarnado é um egum. Agora, existe o egum do bem e o egum negativo. Tá? O egum negativo é aquele espírito que desencarnou, não era uma pessoa ruim, mas era apegado na casa, na família e ficou ali, sabe? Começa a conviver com a família até que os irmãos de luz consigam melhorar um pouquinho a vibração dele e resgatar. Tem muitos eguns assim, que vivem aí perambulando porque ainda não conseguiram resgate, não se permitiram. Os eguns do bem são todo e qualquer espírito que já teve encarnado e vive na terra, vive no astral trabalhando, são eguns, mas são eguns evoluídos, tá? Então precisamos separar as classificações, saber como eles funcionam, o que eles fazem. Tomem muito cuidado com a frequência dos ajoguns e a frequência dos quiumbas, tá? Tomem muito cuidado. Eu falei aqui uma pinceladinha de nada, mas tem um mundo de coisas que vocês precisam saber que acontece, até mesmo para vocês aprenderem. Jane, o que eu faço para me livrar dessas energias, dessas frequências? Reforma íntima. Reforma íntima. Seja um ser humano do bem, tá? Os quiumbas não conseguem influenciar a vida de quem é do bem. Não conseguem chegar perto de quem emana luz. Quanto mais bem você praticar, quanto mais caridade, quanto mais ajuda, ajude com o seu conhecimento, com a sua forma de tratar os outros, melhore a si mesmo. Pare de fingir para os outros aquilo que você sente aqui. Se você tem algum declínio dentro de você, comece a trabalhar. Não tenha vergonha, procure terapia. Sabe? As pessoas que fumam muito, que bebem muito, estão sempre com a frequência dos ajoguns e estão sempre na companhia dos quiumbas. Sinto muito dizer isso para vocês, mas são situações que vocês buscam essa frequência baixa. Então, se vocês querem ter uma vida melhor, comecem a melhorar. Está começando a ficar doente? São avisos. Os ajoguns chegando aí, trazendo aviso. Precisa melhorar, irmão. O que você deixou de fazer? Qual foi o trato que você fez com a espiritualidade de luz que você não está fazendo? Tem muita gente que tem contratos espirituais, não estão cumprindo e os ajoguns vêm em cima. Destrói relacionamento, destrói casa, destrói trabalho, destrói tudo. É toda semana batendo carro na estrada, é um filho toda semana no hospital. Dá uma olhadinha como é que tá aí ao redor. Tá bagunçado a vida? A situação não tá legal? Ajogum na área. Ou então, verifica. Procurem casas espirituais, procurem oráculos, procurem apometria. Vocês vão receber respostas de o que está acontecendo na vida de vocês que vocês
estão aí dando uma deslizada na conduta ou deixando de fazer o que precisa ser feito. Ancorem a casa de vocês com orações, com boas músicas, tá? Conversem mais, sorriem, larguem um pouco o celular, interagem uns com os outros, chamem um pouco mais a família para um café, para um almoço. Perguntem, estão bem? Troquem carinho na palavra, no olhar. Os ajoguns se afastam quando a frequência melhora. Os quiumbas não conseguem permanecer aonde existe luz, tá? Existe luz dentro de cada um de nós, só que a maioria das pessoas não estão usando essa luz. Agora, vamos lá. Eu separei aqui para vocês as 3 cartas, certo? A primeira carta veio a frequência do nosso querido Pai Oxalá. A frequência do Pai Oxalá diz para a pessoa que escolheu que você está vivendo como se fosse uma tela em branco. A sua vida não tem forma, não tem colorido, não tem vida. Está lá, aquele chiado tipo a televisão, quando você liga e fica só o shhh, está assim, é o ruído branco que falam. Você está vivendo uma dor emocional. Você carrega dores de outras pessoas e esquece da sua. Você está sempre sujo de coisas dos outros, mas não está resolvendo as suas questões. Os ajoguns que estão se aproximando de você é porque você não está tratando o seu lado emocional. Precisa cuidar mais de você, se olhar mais, ter mais amorosidade com você. A energia de Oxalá fala isso para você hoje. E hoje ele traz um manto cristalino para limpar o seu coração, limpar a sua alma, te cobrir com luz e tirar essa sujeira que está impregnada na sua aura, no seu coração, no seu emocional. Ele é puro amor, acolhimento, amorosidade e muita paz. Ele traz essa energia de paz. Se você estava precisando de um acalento, de um banho de energia branca cristalina, você recebe hoje. A segunda carta, quem escolheu o número 2, é a carta do Pactus. A pessoa que escolheu esta frequência é uma pessoa que está enfrentando grandes dificuldades hoje, de ajoguns, de quiumbas, tá? Mas essas dificuldades que essa pessoa está enfrentando não é desta vida. É um eco kármico. São coisas que ela deixou de realizar em vidas passadas e que nesta vida ela está enfrentando grandes dificuldades. Perdas, medos, angústias, coisas que ela está carregando de ancestralidade, que aconteceram com os ancestrais, pactos até dos ancestrais, e está sendo cobrado dela nesta vida. Ela está passando por um período de muita dificuldade. Ela precisa muito de ajuda, tá? Precisa de muito de ajuda, fazer cortes de conexões, fazer cortes de pacto, corte de contratos que foram feitos em vidas passadas, para aliviar a vida dela. Essa pessoa está com grande dificuldade. Bom,
A última carta é os Egbe Orum. Essa pessoa, ela tem uma dificuldade enorme de se sentir pertencente a esta vida aqui na Terra. Ela não se enquadra em nada no trabalho, na família, relacionamento. Ela é como se ela sentisse uma saudade imensa de algo que não está aqui na Terra. Ela sente a vontade o tempo inteiro de voltar para casa. E não é a casa terrena, é da onde ela veio. A família espiritual chama ela o tempo inteiro para voltar para casa. Essa pessoa precisa de tratamento seríssimo espiritual, porque senão ela não vai conseguir construir projetos, tudo fica inacabado, tá? Essa pessoa, ela não consegue se relacionar emocionalmente com ninguém, muitas vezes não consegue nem abraçar o próprio filho, a filha, a mãe, o pai, porque ela não se sente pertencente àquela família. Precisa ser trabalhado a energia dessa pessoa, tá? Para que ela comece a criar raízes, criar projetos e concluir eles aqui na Terra. É indicado hipnose, nesse caso, apometria, hipnose, para tratar essa situação. Essa pessoa, ela não se ajusta em nada aqui na Terra. É como se ela viesse e pedaços dela ficaram lá em cima fragmentados. É uma ausência de alma. Ela sente um vazio muito grande aqui dentro. Então, eu consigo sentir até daqui, o emocional está muito forte. Quem escolheu essa carta, procurem ajuda, tá? Procurem ajuda e a espiritualidade de luz hoje emana para vocês muita paz, muito amor, muito acalento. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que essas cartas tenham feito algum significado. Prestem atenção no que vocês estão vivendo no dia a dia. Prestem atenção. Às vezes é uma coisa, um tratamento, uma mudança de vida, uma mudança de conduta que pode salvar você e pode melhorar a sua vida aqui. O trabalho melhora, a prosperidade vem, tá? Muita coisa melhora na vida quando a gente consegue encontrar o ponto aonde eu estou errando. E sempre é nossa culpa. Os nossos mentores não podem intervir. Livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos se nós queremos ter bons espíritos por perto ou se a gente vai aceitar essas energias negativas. Então pense com carinho. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até terça-feira que vem.